creio que ser mãe é um desafio de fé. E eu sei que muitas mães aqui têm muitas histórias para contar sobre a maternidade, sobre como chegaram a ser mães. E eu vi algumas mães, quando as crianças estavam cantando aqui, mães e pais, né, visivelmente emocionados, né? É incrível. A maternidade é um dom de Deus e é uma bênção. Mas imagine só, nós vivemos tempos muito difíceis. Ser mãe hoje é muito difícil, mas ser mãe na época desta pessoa que hoje quero falar, Joquebede, ela vivia no Egito, o povo de Israel tinha se multiplicado, houve um aumento demográfico substancial, promessa de Deus, e os egípcios começaram a se sentir ameaçados e decretaram que todo bebê que nascesse do sexo masculino devia ser morto. Você imagine só, Joquebede estava grávida nessa altura. Acho que no fundo ela pensava assim, se for menina está salvo, mas se for rapaz está condenado. Você já imaginou isso? E ela teve um rapaz. Não fez ultrassom, não tinha, né? Mas teve um rapaz. O que eu vou fazer agora? Né? Esse rapaz era uma criança linda, mesmo, era uma criança linda. Os pais não tiveram coragem de entregá-lo para ser morto, esconderam aquela criança pelo tempo que aguentou. Mas havia uma altura que já não era possível, a criança estava a crescer, faz barulho e tudo, não é? Chora e fatalmente ia ser denunciado, então ela elaborou um plano, não é? Fez um cestinho, calafetou o cestinho, colocou a criança e colocou no rio, sob vigilância da irmã mais velha, chamada Miriam. Vocês já sabem quem é essa criança, né? A filha de Faraó viu aquele cestinho indo ao seu encontro, não é? E então pediu para uma das servas ver o que era aquilo, aquele cestinho, e abriu, e a criança era uma criança. Foi ela que deu o nome de Moisés. Vocês sabem essa história? Fantástico. Aí a Miriam, muito proativa, disse assim, quer que eu vou chamar uma das hebreias para que seja a ama desta criança? Eu falei, vai lá e chama. E ela chamou a própria mãe, Joquebede. Fantástico. Joquebede entregou aquela criança para que realmente Deus cuidasse dela, por isso ela colocou ali no riozinho. Teve que exercer fé nessa entrega, porque tudo podia dar pelo torto. Mas Deus tinha um plano, tinha um propósito. A princesa afeiçoou-se àquela criança e se tornou, então, mãe daquela criança. Só que quem cuidou na primeira infância até ser desmamado foi a própria mãe biológica, Joquebede. Só que chegou um dia em que a criança desmamada tem que entregar para quem era mãe de direito, que era a princesa. Segunda vez que ela teve que abrir mão daquela criança e entregar pela fé, sabendo, olha, Deus, tu cuidas desse menino, ele está nas tuas mãos. Mas eu vou dizer uma coisa, ela exerceu tal fé, que aquela criança nunca perdeu a identidade. E é tão maravilhoso aquilo que aconteceu, porque o Moisés, e era plano de Deus que Moisés fosse criado em toda a sabedoria do Egito, porque Deus estava forjando nele o caráter de um grande líder, que seria o fundador daquilo que seria o Estado de Israel, que até hoje ainda existe. E sabe o que aconteceu? Aquela criança, mesmo sendo filho de escravos, ele recebeu toda a educação, o melhor que havia no Egito, a melhor escola, as melhores coisas, ele tinha tudo. Foi criado como um príncipe, e de facto, ele era até provavelmente cogitado para vir a ser o sucessor do seu avô. Moisés, entretanto, quando já homem feito, diz o autor de Hebreus, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. A mesma fé que Joquebede tinha, o seu filho tinha. Então, ele recusou ser filho da classe dirigente para se identificar com o povo hebreu que era escravo. Era o povo dele. E Deus usou esta criança que foi entregue 2 vezes pela sua mãe, pela fé, como um instrumento de libertação do seu
povo. É muito interessante que fala-se muito pouco de Joquebede, mas sabe, ela foi fator determinante para que, quando já homem feito, o Moisés se acusasse de ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo identificar-se com a sua mãe verdadeira, mãe biológica e também mãe espiritual. Como é que Moisés não perdeu as raízes? Não é? Eu creio que ele deve ter ficado dentro do coração dele todas as canções que a mãe cantava, as canções de ninar, as histórias sobre o seu povo, estava tudo lá dentro. Era tão forte, que o luxo, a educação refinada, todo o estatuto social que ele tinha no Egito, nada significava. Ele se identificou com o povo escravo, que era o seu povo, ao qual ele pertencia, com a fé, que era a fé de sua mãe, com Deus, que era o Deus da sua mãe. Ele contemplava o galardão. O autor de Hebreus diz que ele via o invisível. Isso é fé. Sabe, irmãos, o que eu penso é assim, a exemplo do que foi Joquebede, um instrumento de Deus. As mães que têm o privilégio de ser mães são instrumentos de Deus. A maternidade deve ser exercida pela fé. Realmente, em tempos tão conturbados, ter filho hoje não é fácil, educar filhos hoje é um grande desafio. Nós podemos ter êxito em tudo na vida, podemos ter dinheiro, podemos ter patrimônio, podemos ter formação intelectual, grau acadêmico do mais elevado, estudar nas melhores universidades, ter o melhor emprego, mas se você falhar como educador, como formador, como pai ou como mãe, você vai sentir que sua vida é um fracasso. Infelizmente é assim. Então é um grande desafio. Uma outra mulher que tem sido mal compreendida, e algumas coisas que tem dito sobre esta mulher são exageração e outras coisas deixam a desejar, é Maria, mãe do Senhor Jesus. Sabe que nós, os cristãos evangélicos, batistas, às vezes não focamos muito em Maria, porque questionamos o culto a Maria, etc. Mas Maria foi uma grande mulher, foi um grande exemplo. A primeira coisa que nós vemos é que ela tinha consciência de ser agraciada, ser objeto da graça de Deus, não é? Se você anota, você pode anotar, eu vou ler para você, quando o anjo se aproximou de Maria para anunciar o nascimento de Jesus, ele diz assim: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Ela achou graça, não é? Ela foi objeto da graça de Deus, do favor imerecido de Deus. E a outra coisa que, sendo objeto da graça de Deus, segunda coisa é que ela coloca-se como serva do Senhor para o seu propósito. Quando o anjo anuncia que ela será a mãe do Salvador, do Senhor, a Maria diz assim: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a sua palavra. A disponibilidade de se colocar como serva de Deus para cumprir o plano, o propósito e vontade de Deus na sua vida. Então, eu penso assim, que nesse sentido, Maria é o modelo para toda mãe, de se colocar: Senhor, eu estou aqui para te servir. A maternidade é uma forma de te servir, Senhor. Eu quero que se cumpra em mim conforme a sua palavra, a sua vontade. Então, as mães têm uma missão especial, como Maria teve, você que é mãe também tem que ter, como Joquebede que teve, e também você também tem. Agora, é interessante que muitas coisas para ela foram confusas no seu coração, ela não percebia tudo. Como é que uma jovem, talvez ainda muito jovenzinha, ia ser mãe sem nunca ter se casado, ter tido relação com qualquer... Quer dizer, ela teve que exercer fé e dizer: faça, Senhor, conforme... Ela não compreendia todas as implicações do que estava a se passar, mas tinha um coração disponível para servir e os propósitos de Deus. Você sabe que nasceu Jesus, concebido pela Virgem Maria, ele nasceu, foi um milagre. O Verbo se fez carne. Agora, nós temos uma imagem também muito fantasiosa de Jesus, como se ele fosse um Superman, né? Você já viu, o Superman, quando era criança, erguia um carro, todos ficavam... Jesus não fazia essas coisas.
Jesus não fazia essas coisas. Ele foi criança dependente da sua mãe, do seu pai terreno, que era José, da sua mãe. Ele foi totalmente dependente, indefeso. Então, Maria teve o grande papel de embalar, de amamentar, de tocar a fralda de Jesus e todas essas coisas que uma mãe faz para uma criança. E é interessante que quando Jesus é apresentado ao templo e vem as profecias de Simeão e de Ana, ela fica pensando, o que será? Já imaginou a mãe, quando Simeão falando que uma espada, não é? Olha só, o Simeão falou coisas assim importantes sobre Jesus, mas ele diz uma coisa sobre Jesus: eis que este menino será destinado tanto para a ruína como para levantamentos de muito Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Estava dizendo que o futuro daquela criança ia ser algo muito, muito complicado, emocionalmente até, para a sua mãe. Agora, você sabe que toda criança vai crescendo, e Jesus, como toda criança, chegou lá na sua pré-adolescência, quando começa o ritual de iniciação dos judeus. Pela primeira vez, Jesus sai de Nazaré, que era uma cidade pequenina, periférica, e vai para Jerusalém, onde estava o templo. Primeira vez que Jesus vai. Então ele acompanha. Você lembra que nas festas especiais os judeus iam em uma espécie de peregrinação para Jerusalém, e ele vai com toda a malta, os jovenzinhos da idade dele, as famílias, todos iam lá para a celebração no templo. Então era muita gente que afluía para Jerusalém na época festiva. Jesus gostou tanto do templo, ele sentiu-se em casa. Uma coisa que você precisa pensar, e quero que você pense comigo: Jesus, como toda criança, ele vai ganhando consciência de quem ele é. Você, quando era criança, não sabia exatamente quem você era. Jesus também foi ganhando essa consciência. Então, ele está no templo e algo lhe fala ao coração. Ele não estava só impressionado pela construção, mas ele sentia-se parte daquilo. Então ele acabou ficando. Os pais voltaram com toda a gente, acabou as celebrações, os pais voltaram, todos encaravam. Os pais falaram, deve estar com os amiguinhos e tal, toda a gente voltando para Nazaré, vão lá, e de repente chega uma hora e fala assim: onde está Jesus? Onde está Jesus? Aí eles procuram entre os amiguinhos, aquele jogava futebol juntos, não está Jesus, não está aqui, não está em lugar nenhum, tiveram que voltar para Jerusalém. Levaram provavelmente 3 dias, diz o texto, para encontrar Jesus. E sabe onde encontraram? Você sabe, no templo. Agora, imagine esses dias todos, como é que ficou o coração de Maria. Você já viu quando você tem criança pequena, você fala assim: cadê o Joãozinho? Cadê o Joãozinho? Ou, cadê o Manel? A gente fica desesperado. E eu ficava desesperado quando ia para o shopping center lá em São Paulo e não via as meninas. Falei: cadê a Tarcísio, cadê a Isabela? Sabe? E eu até dizia assim: não saia do meu ângulo de visão, fica sempre na minha frente. Atrás não dá, porque eu não tenho olhos atrás. Só as mães têm, As mães têm. Tem criança que fala assim: a única coisa que eu queria que mudasse na minha mãe é que tirasse aqueles olhos invisíveis lá de trás, porque ela enxerga, Eu não tenho. Então falava: fica aqui no meu ângulo de visão. Gente, imagine o desespero de Maria, quando ela viu que Jesus não estava na caravana que voltava para Nazaré. O coração dela deve ter ficado, e quando ela rodou por toda Jerusalém e ninguém tinha visto aquela criança, lembraram-se de ir para o templo, que era um lugar que a gente vai sempre nos lugares onde a gente passou. Provavelmente o último lugar que eles foram foi o templo. E estava lá Jesus conversando com os doutores. E ela ficou desesperada, falou assim: Jesus, olha só o que fizeste. Mas o menino, ele não fez por mal. Ele disse assim: olha, eu não sabia que eu devia estar na casa do meu pai. Ele já tinha ganhado consciência de quem ele era. Entretanto, diz o texto que Jesus voltou e era obediente aos pais. E sabe uma coisa que o texto diz sobre Maria, não é? Sabe que Maria, então, fala uma coisa tão especial aqui em Lucas, não é?
2:51 diz: e desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. Muitas coisas que têm acontecido contigo, muitas coisas que têm acontecido com a mãe e com os filhos, às vezes você, mãe, não compreende. Muitas coisas que acontecem, às vezes você que é mãe não compreende e sabe. Isso que você não compreende, guarda no seu coração. Guarda porque tudo tem resposta. No tempo certo, as coisas se esclarecem. Maria não compreendia tudo, ela guardava no coração. Às vezes as mães não percebem tudo o que passa. E às vezes elas não compreendem tudo também. E isso é muito interessante. Sabe que Maria, ela vai ganhando consciência também de que quem é aquela criança que ela está criando. Ela sabia, mas ela vai ganhando consciência na medida que Jesus vai crescendo. E quando Jesus inicia o seu ministério, Maria também teve um papel interventivo. Lembra das bodas de Caná na Galileia? Não é? Que ela chega e fala para Jesus: olha, o vinho acabou. O que Jesus disse? Que tenho eu contigo, mulher, não me é chegada a minha hora ainda. Quer dizer, ela parece que tem um papel ali, não é? Interventivo. Mas sabe que houve um momento em que nem Maria, nem os irmãos de Jesus, os irmãos não criam nele. E Maria e os irmãos de Jesus, houve uma altura do ministério dele que eles quiseram interferir. Não sei se você já leu, mas lá em Marcos 3, diz alguma coisa muito curiosa sobre Jesus. 3:21 diz: e quando os parentes de Jesus ouviram isto, não é? Saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Sabe que Jesus estava tendo um ministério tão forte, tão envolvente, estava tão ocupado, que as pessoas começaram a achar que ele tinha se passado até. Até os parentes de Jesus achavam que ele estava meio fora de si. E sabe que depois, lá no versículo 31, nisto chegaram a sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava assentada ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu dizendo: quem é a minha mãe e meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Maria e os seus outros filhos não entenderam o ministério de Jesus. Às vezes as mães não percebem o que Deus está fazendo na vida dos filhos e começa a querer ter alguma interferência e às vezes nem é mais adequada. Para você ver que Maria não era uma pessoa perfeita. Ela apenas estava querendo proteger o seu filho. Às vezes, daquilo que ela estava pensando assim: olha, meu filho está meio passado, deixa eu ir lá para segurar as pontas. Não, Jesus sabia muito bem aquilo que estava a fazer. Sabe, são fases diferentes. Jesus foi dependente de Maria, agora ele é um adulto, tem o seu próprio ministério, é independente, e Maria ainda não compreende. Vai ser difícil para Maria compreender que aquele menino já não é mais um menino, é um homem, tem um grande ministério, tem grandes responsabilidades e está cumprindo a sua missão. Mas o coração dela ainda guarda todas essas coisas. E sabe o que foi mais triste para Maria? E talvez é o que ela sempre quis evitar, mas sabia que esse era o destino. Foi quando Jesus foi entregue para ser crucificado. Você sabe que Maria estava aos pés de Jesus nessa altura? Você pode ver esse testemunho pelo Evangelho de João, capítulo 19, 25 em diante. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Jesus lá na cruz se preocupou com a mãe, porque ele não estaria mais, mas confiou a mãe aos cuidados do discípulo que ele mais amava. É interessante isso, não é?
Sabe que para Maria deve ter sido o momento mais difícil da sua vida? Tudo aquilo que ela guardou no coração, até o que Simeão falou, cumpriu-se ali aos pés da cruz. Ela teve que entregar Jesus naquele momento, à vontade do Pai eterno. Se não tivesse Jesus se entregue ali, você e eu não estaríamos salvos hoje aqui. Sabe, mas a última menção que eu lembro de ter visto de Maria na Bíblia, não foi aqui na crucificação, mas foi depois da ressurreição. Depois que Jesus ressuscitou, ele disse para os discípulos que eles deviam aguardar a promessa do Espírito Santo. E por incrível que pareça, os seus irmãos já não são mais incrédulos, os seus irmãos já se converteram, e com eles está Maria. Atos capítulo 1, verso 14, diz que todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Maria estava na gênese da igreja, orando para que Deus enviasse o Espírito Santo. É a última menção que nós temos de Maria no Novo Testamento. Tudo o que se falou depois é extra-bíblico, mas aquilo que a Bíblia nos revela é para nossa inspiração. Maria e Joquebede foram duas mulheres chaves para a libertação do povo de Israel. Elas tiveram que exercer fé e tiveram que ter um coração de entrega dos seus filhos na mão de Deus, mas tiveram que fazer bem o seu dever de casa. Sabe, é uma bênção você, mulher, ser mãe, mas é uma missão. É uma missão que tem que ser exercida com fé, é uma missão que tem que ser exercida com entrega. Você é agraciada por ser mãe, mas que você ore como Maria: cumpra-se em mim conforme o que o Senhor falou, conforme a sua palavra. Porque ser mãe é um privilégio, porque ser veículo da graça de Deus para formar homens e mulheres agentes de libertação. Isso exige muita fé. Exige uma fé que tem que ser colocada em prática e atestada todos os dias e a cada dia. Lembre-se disso. Nós queremos homenagear as mães, que, a exemplo de Joquebede e Maria, têm exercido o dom da maternidade com fé, com entrega. Que você tenha esse espírito de serva, obediente. Cumpra-se em mim conforme a sua palavra. Sabe por quê? A maternidade é uma bênção que encerra uma grande responsabilidade. Se cumprires essa responsabilidade com fé, tenho certeza que Deus abençoará e fará com que aquela criança que você hoje embala e cuida se torne instrumento de libertação, como agente de libertação no reino de Deus. Que você, mãe, hoje realmente procure saber do Senhor como você vai exercer o seu papel, o seu dom, que é ser mãe. Que Deus nos abençoe e nos ajude a ter o coração como a de Joquebede e como o de Maria. Maternidade é um dom da graça, maternidade tem um propósito, maternidade é um exercício de fé. Se você esquecer tudo que o pastor falar, lembre-se, maternidade é um dom da graça, maternidade tem um propósito, maternidade deve ser exercida pela fé. Que Deus nos abençoe.